Olá pessoal, como vão todos? Espero que estejam bem. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês nas aulas síncronas que foram realizadas no sábado passado. Apesar de ser uma disciplina optativa, mas demonstra um apreço por todos em relação a esse campo tão complexo e singular que é a história da arte, né? Esse campo dentro dos cursos de história do país. Então, é bem complexo pensar a existência de disciplinas de história da arte dentro dos cursos de história, tanto os bacharelados como as licenciaturas. São pouquíssimos cursos que possuem essa disciplina, e quando possuem uma optativa, uma eletiva, isso é interessante, pessoal. Então, essa semana vai ser uma semana um pouco trabalhosa para todos nós, mas eu acredito que vocês vão dar conta. Paralelo à primeira VA, aos trabalhos que vocês vão desenvolver sobre o barroco pernambucano, uma pesquisa e uma análise de imagem que fica a cargo de vocês, uma pesquisa em dupla, né? Utilizando também os referenciais que eu já coloquei lá no AVA, né? Como a dissertação do José Neilton, que fala sobre o barroco em Recife, então vocês ficam bem livres para isso. Nós vamos adentrar no tão importante campo do século XIX nas artes brasileiras. Por que tão importante? Não é só tão importante para o Brasil, como importante para a história da arte. O século XIX, em boa parte, ele desenvolve e elabora conceitos muito importantes para a história da arte e historiografia da arte no mundo. Por exemplo, o conceito de renascimento ele é construído no século XIX pelo Jacob Burckhardt, então, que é um conceito super importante para os estudiosos da história da arte. E o século XIX ele tem um papel fundamental para o estudo da nossa história e historiografia da arte no Brasil, porque ele celebra e reflete a elaboração da institucionalização do campo de ensino das artes e do campo da profissionalização de novos artistas aqui no Brasil. O que é que eu estou falando? Eu estou falando que é no século XIX que a elaboração de uma instituição que vocês vão estudar, que é a Academia Imperial de Belas Artes, é pensada enquanto uma política inserida dentro do processo muito conturbado da independência do Brasil, onde há um plano de tentativa de unificação das províncias nesse território tão continental. É óbvio que a independência brasileira ela não surtiu efeitos unitários em todos os territórios que aqui estavam, né? Então, um dos projetos de unificação dessas províncias diante do projeto de independência brasileira era tentar criar uma forma homogênea de pensar esse Estado novo que era o Estado brasileiro. Então, dessa forma, era muito importante como estratégia construir uma história única do Brasil. E algumas instituições elas foram construídas para isso. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que teve o famoso concurso, com um concurso de redação Como se escreve a história brasileira, e a Academia Imperial de Belas Artes. A Academia Imperial de Belas Artes ela tem um elemento interessante a ser pensado, porque ela é fruto também de uma movimentação que ocorreu logo no início do século XIX, que é a vinda de uma missão francesa para o Brasil, coordenada pelo Le Breton, onde veio, por exemplo, um artista super famoso, que talvez todos aqui já se debruçaram sobre a arte dele nos livros didáticos, que é o Jean-Baptiste Debré, que pintou o cotidiano, né? O cotidiano da escravidão no Rio de Janeiro, que era a capital. E essa missão francesa, ela vinha com esse intuito de uma prática civilizatória, né? De uma prática de trazer elementos que estavam na Europa, elementos de
iluminação artística e cultural de uma terra que continuava no seu processo de colonização. Como projeto dessa missão francesa, se pensou em instituir uma academia de artes para o quê? Para formar artistas que aqui já viviam, né? Nós já tínhamos artífices e artesãos, como estudamos no Barroco, mas através de um projeto pedagógico neoclássico, que é aquele projeto de cópias repetitivas de esculturas clássicas, de pintores clássicos, para se produzir uma ideia de uma arte genuinamente brasileira. Então essa academia ela é construída no Rio de Janeiro, no início do século XIX, e ela começa a formar artistas e começa a formar uma espécie de circuito institucional das artes brasileiras através de grandes salões e exposições, onde esses salões e exposições geravam prêmios e os artistas premiados iam estudar na Europa, fazendo essa ponte entre um academicismo que se instaurava aqui no Brasil e o academicismo europeu. Esse afrancesamento da produção artística brasileira começa a ser instaurado e que depois vai ser bastante criticado pelos modernistas. Mas parem para pensar que há um projeto político por trás da construção dessa academia, que é a ideia de unificar uma paisagem, unificar uma imagem que celebra um mito fundador do Brasil, um cruzamento de raças, como na tentativa de se escrever uma história brasileira, e essa tentativa seria no cruzamento das três matrizes que nos formavam, a matriz ameríndia, a africana e a europeia, e como isso seria revertido na produção e elaboração de imagens artísticas. Então essa academia ela gera potentes artistas, produtores de alguns gêneros artísticos que a gente vai ver nos livros didáticos e em outras pesquisas, como os painéis de pinturas de batalha, né? Como a Batalha dos Guararapes, ou então a obra que abre a Semana no Ava, que é a primeira missa do Vitor Meirelles, que traz o mito fundador, a narrativa colonizadora de portugueses que chegam aqui e celebram uma missa e indígenas assistem no segundo plano, escondidos, onde no centro uma cruz vem celebrar a violência central desse processo, né? Então, a institucionalização do campo artístico no século XIX, com esse modelo neoclássico de cópias da produção clássica, é instaurada no Brasil com o intuito de civilizar uma sociedade que se tornava independente da metrópole, mas que ainda estava a serviço dos comportamentos e do cotidiano de uma monarquia meio que capenga que tentava se sustentar nesse território vasto que não era unificado. Então é um projeto de unificação atrelado a um projeto de institucionalização das artes. Então artistas maravilhosos vão sair dessa academia, como o Vitor Meirelles, o Pedro Américo, o Visconde de Tournai, entre outros. Tem um material muito legal para vocês estudarem, vídeos, por exemplo, do George Collin, né? O George Collin é um grande historiador da Unicamp, um historiador da arte que traz grandes contribuições também sobre esse período. E vamos nos debruçar sobre esse processo da elaboração de uma identidade nacional a partir desse processo de institucionalização. Tá certo, gente? O caminho
é esse, é pensar como a construção desse campo artístico está cruzado por amplos debates políticos, culturais, estéticos, religiosos, dentro da nossa historiografia nacional. Então eu fico à disposição, nós ficamos à disposição essa semana, e bom estudo para todos, tá certo?